Então a gente, naquela época, a comunidade ela era menor, ela era mais carente de ônibus de segurança e das áreas, toda parte assim de escola, tudo estava começando. Então foi um tempo assim que o Zé Walter a gente praticamente se conhecia quase todas as pessoas em cada etapa. Aconteceu na primeira, aconteceu na segunda, aconteceu na terceira, que não tinha horário. A gente saía todo mundo, os grupos, correndo para saber se aconteceu mesmo, porque às vezes quando a pessoa dizia uma coisa era falsa, que não tinha acontecido. Então era um verdadeiro filme de terror, porque eram centenas de pessoas, homens, no meio da rua, com facões e pau e cacetes e tudo enquanto fazendo ronda, perseguindo pessoas, gritando, e a gente ficava em pânico. Meu nome é Simone Reis, fui uma das vítimas do corta-nágueda, na época chamava corta-bunda, há mais de 30 anos. E muita gente acha que isso é uma lenda, principalmente os jovens que não sabem o terror que a gente viveu na época. E eu estou aqui para contar um pouco dessa história para você e para as pessoas que não conhecem. E o que aconteceu com a gente mais próximo foi o caso com a nossa tia, que morava nos fundos da nossa casa, e ela achou que tivesse sido atacada pelo corta-bunda. 6 horas da tarde, ela saiu pro quintal e tinha uma laranjeira pertinho, e ela foi passar entre a parede e a laranjeira o espinho da laranjeira cortou ela aqui no ombro, ela gritou que ela era meio cega e rouca, e todo mundo correu. E nessa coisa veio rádio, veio tudo, dando entrevista, mas não aparecia nada. Foi só um corte que aconteceu. E saiu correndo, gritando e avisando para minha avó. E aí veio toda aquela reportagem toda que estava lá próximo. Vieram milhares de homens com pau e tudo, enfim, invadindo a casa da minha avó. E meu avô pôs todo mundo para dentro de casa e trancou a porta e ficou todo mundo batendo na porta e querendo invadir para encontrar, como se o corta-bunda estivesse dentro da casa da minha avó. A gente estava aqui no jornal, a gente estava pensando que era mais uma daquelas lendas urbanas, entendeu? E chegou a história aqui que estava acontecendo isso na época lá. Aí nós fomos lá conversar com o pessoal que morava no Zé Walter, os moradores do Zé Walter, né? E chegamos lá, realmente o pessoal estava muito assustado, estava todo mundo apavorado. Porque tinha as histórias, realmente tinha as histórias, estava acontecendo, né? Esse caso lá de o cara ir de noite, ele entrava de noite nas casas e... Há 30 anos atrás era um maníaco, cortava as mulheres, entrava na casa da gente à noite. Isso nesse conjunto aqui, no conjunto industrial e no conjunto José Walter, era um terror. As pessoas passavam a noite, uma turma dormia, outra turma ficava acordada.
fazendo vigília, fazia vigília, literalmente fazia vigília. As portas das casas eram tudo com panela, balde, pregado ou encosto escorado, porque se ele empurrasse, tinha a chance de cair. As pessoas que tinham poder melhor iam botando as grades nas portas, porque o muro era baixinho, né? Eu, pelo menos, foi um sacrifício danado, eu tive que botar grade, né? Mas eu me vali da cachorra, que era valente e ficava dentro de casa direto. Aí que dava mais segurança, né? Porque os muros eram baixos, não eram esses muros. E aí facilitava até do cara pular do muro para o outro e tal. Isso aqui era tranquilo, você dormia até de portas abertas. Hoje não, hoje todo mundo tem uma grade, hoje quem foi tendo condições foi lutando. Mas isso realmente era um pavor. Pavor mesmo. E a facilidade que ele entrava nas casas sem ninguém ver era impressionante. Os ataques não se davam apenas no período da noite. Os ataques poderiam acontecer pela manhã, pela tarde, não precisava ter horário, precisava ele ter a oportunidade e acontecia. Existiam muitos relatos de quem poderia ser. Existia o relato de um rapaz que morava fora do conjunto, que tinha uma família bem problemática, outro foi preso, e a gente não sabe ao certo quem de fato era o psicopata que estava fazendo isso, né? Mas pra gente isso era o menos importante. O mais importante era ser preso e resolver o problema, porque sempre que prendia uma pessoa, na mesma semana aconteciam ataques. Eu estava com a minha filha de 9 anos de idade na cama. Eu senti o peso dele, ele botou o joelho nas minhas costas e me prendeu a cabeça no travesseiro, como se ele me forçasse. E só ele cortou por cima de lençol, de camisola, de calcinha. Ele não me viu nua, mas ele me deixou toda cortada. Aí tinha uma delegada, né? Não me lembro como era o nome da delegada, e ela ficava lá dizendo, essa pessoa pode estar até aqui no meio de vocês. E olhando para todo mundo. E tinha um rapaz, e ficou ali perto de mim, ele não era bem parecido, como chama, e ela ficou olhando para ele, ele se apavorou e encostou perto de mim, que eu era uma pessoa, na verdade, que merecia crédito, né? E eu disse, seu Pedro Jorge, a mulher está olhando muito para mim, eu estou apavorada. Eu digo, pois fica aqui perto de mim. Aí ele ficou perto de mim, depois eu mandei ele saindo devagarinho, ele se saiu. Então, muitas coisas aconteceram. Eu estou falando só um pouquinho dessa história na terceira, que deve ter acontecido na segunda e na quarta etapa. Mas aqui na terceira, a gente vivia de plantão com relação a esse fato. Nessa época, eu já estava fazendo uma ronda policial. Quando a gente estava no meio da ronda, veio a notícia, prenderam o corta-bunda do Zé Valdo, vão direto para lá. E nós fomos para lá de tarde. Chegando lá, tinha uma multidão na frente da delegacia. Uma multidão mesmo. E todo mundo viu aquela confusão toda, o delegado era, se eu não me engano, Jurandir. Nós entramos lá, quando nós entramos, ele disse, rapaz, nós pegamos o homem. Eu digo, rapaz, é mesmo, vamos lá ver, né? E o cara lá, aí ele apresentou a gente, né, naquele tempo, nas coberturas policiais, eles davam uma liberdade muito grande pra gente, sabe? A gente chegava a entrar até no xadrez e tal, para conversar com os presos naquela época. E então a gente começou a gente teve o primeiro contato com ele. Eu pelo menos eu senti que ele era uma pessoa que não era uma pessoa muito equilibrada, entendeu? Não falava coisa com coisa e tal. Não sei se é porque ele estava também apavorado por causa da multidão lá fora. Eu acho, na minha opinião, que ele era um impotente e se aproveitava de fazer alguma coisa para satisfazer algum desejo dele. Eu acredito que seja isso, que não tem uma explicação de alguém entrar numa casa, cortar uma pessoa e ir embora. E o delegado acabou dizendo, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reconstituição, né? E nós saímos com ele da delegacia para fazer uma reconstituição. Fomos na casa da última pessoa que ele tinha feito, né? A vítima, a última pessoa. Ele tinha entrado lá e ele, chegando na casa lá, ele realmente tranquilo, não apresentava nem nada, nenhum tipo de emoção. Eu notava que ele era uma pessoa que não era uma pessoa equilibrada.
É tanto que quando eu cheguei lá com ele, né, conversava com ele, eu e o repórter, eu pedi para ele demonstrar como foi que ele entrou na casa. E ele foi, sem nenhuma cerimônia. Fez como é que ele tinha arrombado, foi lá, ele, não foi aqui pela frente não, entrei lá pela porta de trás. Nós arrodeamos a casa, fomos até a porta de trás da casa, e ele fez todo o movimento, arrombou a porta do jeito que ele tinha feito na noite anterior, né? Que era foi mais ou menos isso, era um dia antes ele tinha feito isso e tinham pego ele por causa disso. E ele fez e demonstrou sem nenhuma emoção, não, nada, nem nada. Ele arrombou, ele foi assim que eu fiz, entrei aqui, estava com um delegado, tava o pessoal da polícia lá, e o delegado pediu para ele mostrar, e ele andou dentro da casa e tal, e disse, olha, essa casa eu entrei assim, mas as outras eu destelhava e tal, teve uns que eu destelhei, e acabei entrava e fazia mesmo. E você perguntava por que ele fazia aquilo, que ele cortava as nádegas das mulheres, e ele realmente não sabia explicar, ele não tinha uma explicação, nem lógica, nada. Você perguntava a ele, ele disse que não sabia, não sei. Mas o que deu para perceber na época, que eu percebi dele, era que ele realmente não era uma pessoa normal. E fizemos toda a reconstituição, voltamos para a delegacia, mas quando chegou na porta da delegacia, a multidão tinha aumentado e estava muito perigoso ele ficar lá, e o delegado acabou transferindo ele na época para o prédio da Secretaria de Segurança, que funciona hoje ali no centro, né? Disseram até que alguém tinha prometido fazer alguma coisa dentro do Zé Walter que marcasse a história do bairro, né? Então, e marcou e aconteceu. E assim, era lá no Zé Walter, qualquer coisinha que aparecia, foi o corta-bunda e tal, e era isso, o clima lá era esse até prender. Isso realmente foi verdade, não foi lenda. Crianças, desce, brinca.